Olá, pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui para mais uma semana, mais um momento devocional. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilhe esse devocional para que outras pessoas possam ser aí tremendamente abençoadas em nome de Jesus. E o nosso tema devocional de hoje é Revestidas de Coragem. Revestidas de coragem, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 5, que diz assim: Não temas, pois porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Isaías 43, versículo 5. Não tenha medo, pois eu estou com você. E o nosso devocional ele começa assim: O medo já me paralisou muitas vezes. O medo de não saber o próximo passo, de as coisas derem errado, de me arriscar em algo novo ou repetir um erro antigo. O medo de saber que poderia fracassar ou de não saber como lidar se tudo desse certo. Eram tantos medos, tantas vezes em que perguntei e se, que esses sentimentos se tornaram paralisadores em minha vida. Carreguei uma série de medos até o dia em que o Senhor me disse que eu era sua escolhida e precisava viver de acordo com essa verdade. Comecei a notar que na Bíblia Deus sempre lembrou os seus escolhidos de não terem medo. E se aqueles que eu considero grandes heróis precisavam ser lembrados sobre isso, então, assim como nós, eles tinham medo e, em certo ponto da vida, foram revestidos de coragem para cumprir o propósito para qual o Senhor os chamou a realizar. Os grandes homens e mulheres da Bíblia também precisaram ouvir do Pai: Eu estou com você. Não tenha medo. Não sei ao certo quantas vezes eles tiveram de recorrer ao Senhor e serem encorajados novamente, mas eu admito que precisei parar e trazer as palavras de Deus à memória incontáveis vezes, mesmo após entender que eu não estava sozinha. Até depois de começar a viver pela fé, em dias normais, o medo insistia em surgir dentro de mim como uma visita inesperada. Ele não bate na porta, simplesmente invade e tenta destruir tudo que vê pela frente. Porém, lidar com esse sentimento desse tipo e com tantas incertezas prova apenas que, mesmo fracos, temendo e batalhando com dúvidas, podemos nos tornar corajosas. Isso porque a coragem não é sobre a ausência de medo, mas sim sobre a determinação de saber que o seu propósito é maior do que um sentimento. Você é capaz de ir com medo mesmo. Sim, você pode seguir em frente, ainda que sinta aquele frio na barriga e não saiba como será o fim de cada situação. Nesse processo, o medo, que é apenas um sentimento passageiro, pode até vir, mas o eterno amor sempre será o mais forte que ele. Por mais que possamos estar amedrontadas por alguns instantes, aquele que nos chamou garante que estará conosco. Saiba que seu Pai não lhe deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de domínio próprio, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Mulher, o homem, em meio a situações difíceis, o Senhor chama você de escolhida, de escolhido. Ele levanta e coloca em um lugar de coragem, esperando o seu posicionamento. E se o medo é um paralisante, o perfeito amor é um combustível potente. O inimigo sabe de seus pontos fracos e lhe chama pelo seu medo. Mas o seu pai, mesmo conhecendo seu medo, chama você de filho e de filho amado, de escolhido, de escolhida e de corajosa, corajoso. O medo é passageiro, mas aquele que a escolheu e revestiu de coragem é o Deus eterno. Nunca se esqueça disso. E ele vai dizer: o medo, e se o medo é um paralisante, o perfeito amor é um combustível presente e potente. Algo que eu gostaria de chamar a sua atenção é Josué, aonde Moisés ele morre, Moisés ele termina a sua missão e Deus precisa colocar alguém para estar à frente desta obra, à frente desta batalha, desta peleja. Deus vai escolher nada mais e nada menos do que Josué. Deus poderia ter escolhido outro alguém? Sim, Deus poderia ter escolhido outro alguém. Só que Deus vai escolher Josué. Josué
ele acompanhava Moisés, Josué estava sempre ao pé do monte. Mas aqui há um grande desafio: substituir alguém que tem vida no altar, integridade, tem caráter, substituir um líder como tal como foi Moisés, não seria uma tarefa fácil. Se Moisés enfrentou oposições, imagina Josué. Então Deus vai escolher Josué. Só que o capítulo de Josué, ele já vai começar Deus encorajando Josué a permanecer, a não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas ele permanecer firme no propósito, para ele meditar nesta lei. A lei, qual a lei, Laís? A lei da palavra de Deus, para ele meditar de dia e de noite, para ele meditar sobre as escrituras, sobre esta verdade. Gideão, nós vamos ver também um homem que estava temendo, ele estava com um grande exército com ele, e Deus vai dizer: Gideão, tem muita gente aí, vamos tirar esse povo? Vai ficar apenas 300. Imagine o medo de Gideão. Imagine o medo de Elias saber que ele não podia tocar em uma rainha. E muitos dizem que Elias foge por medo, mas muito pelo contrário. Elias, na categoria de profeta, Elias só poderia matar os profetas. Assim como ele fez com os profetas ali de Baal, ele mata os profetas. Só que na categoria de rei, Elias não poderia tocar na rainha. Teria que ser alguém ser ungido a rei para poder tocar nessa rainha. Para você ver que o reino de Deus, no reino, hierarquias, elas são muito bem respeitadas. Agora, o que mais me chama a atenção é que todos esses homens tiveram medo. Pedro teve medo porque ele volta para a sua antiga vida de pescador. Só que Jesus não chamou ele para ser um pescador. Jesus não chamou ele para ser um pescador. Será que Davi também não teve medo quando foi para enfrentar o Golias? Ele teve medo. Mas o medo, eu sei que muitas das vezes o medo, ele até em certo ponto, ele até serve como uma segurança de não darmos um passo em falso, mas porém tem muitos medos que paralisam muitas pessoas. Muitas pessoas são paralisadas pelo medo, por aquilo que homens falam: ai, você não vai conseguir, você não pode, que família que você veio, quem é você? Eu sei que o medo, ele paralisa muitas pessoas. O medo, muitas das vezes, acaba até bloqueando ministérios, chamadas. O medo impede você, muitas das vezes, de sonhar. Só que esse devocional nada mais é como uma injeção de ânimo, de coragem. Hoje o Senhor ele te reveste de coragem para que você venha prosseguir em temor, em ousadia e em coragem. Se o dono do universo está com você, a quem você vai temer? Você sabia que para 365 dias há um não temas da parte do Senhor para sua vida? E Deus, ele é tão rico, ele é tão gracioso, ele é tão poderoso que até para os anos bissextos, o Senhor ele tem não temas para a sua vida. Não temas. Esse não temas é não tenha medo. Não tenha medo, vai dar tudo certo. E eu sei que quando o Senhor nos dá uma rota nova, uma direção nova, talvez o Senhor pediu para que você saísse do seu trabalho, talvez o Senhor pediu para que você acabasse com um relacionamento, pediu para que você não buscasse ajuda em pessoas, mas buscasse ajuda nele. Eu sei que isso acaba causando um grande temor dentro da nossa alma. Acaba gerando um medo. Medo porque você não vê o futuro. Medo porque você não vê o amanhã e os credores talvez estão batendo a sua porta. Assim como a viúva de Naim, assim como Jesus ele vai interromper o cortejo e a única provisão que aquela mulher tinha era o filho dela, que ela estava levando ao sepultamento para enterrar o seu filho. Porque na lei, no judaísmo, naquele tempo, e creio eu que até hoje, muitos deles vivem isso. O homem, ele sempre será, na verdade, o provedor do lar. Só que para aquela família, aquela mulher, ela perde o seu único provedor. Ela perde o seu único mantimento, a sua única esperança. Então, agora, quem tem que assumir é o filho mais velho desta família. E esse filho mais velho, que tem um pouquinho mais de idade,
ele morre também. Então o choro daquela mulher não é apenas por um filho, eu sei que da dor de perder um ente querido, um filho, dói muito na alma. Mas o choro dela também vai um pouco mais além. Ela estava perdendo a única providência, a única provisão dela, o único cuidado que ela tinha. Imagine agora, o filho dela morreu, os credores batendo na porta da casa dela e dizendo: agora você vai ser despejada daí, porque você não tem como pagar. Ou vocês vão virar agora serviçal, vocês vão tornar os meus escravos para me servirem. Imagine a cabeça daquela mulher enterrando o filho, mas tendo que lidar com uma realidade na volta do funeral e tendo que lidar com toda essa realidade. O que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus, ele interrompe esse funeral, ele interrompe aí o cortejo e ele vai dizer para essa mulher: ei, mulher, não chores. Em outras palavras, se o Senhor pudesse trocar as suas próprias palavras e dizer não chores, ele ia dizer: não temas, não temas. Enquanto as passagens na Bíblia nós não vemos o Senhor dizendo não temas, crê somente. Se tu creres, verás a glória de Deus. 4 dias, Lázaro, ele está morto. Jesus não chega a um entendimento humano das pessoas, porque até o terceiro dia, naquele tempo, todo morto ele poderia ressuscitar. Então, se Jesus chega no terceiro dia, não é milagre, é coincidência. Mas Jesus, ele para contrariar tudo, ele vai chegar no quarto dia, onde as pessoas já perderam a expectativa, onde o cadáver já cheirava mal, onde o corpo já cheirava mal. Jesus chega no quarto dia e dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Só que Marta e Maria vai dizer: sim, nós sabemos que o Senhor é a ressurreição e a vida, que naquele grande dia os mortos eles irão reviver. Elas não entenderam que a palavra do Senhor para elas era: não temas. Não temas, não tenha medo. Se eu disse que eu sou a ressurreição e a ressurreição e a vida está aqui encarnado para ressuscitar o seu irmão. Só que elas só foram entender isso e todos que estavam ali ao redor só foram entender isso depois. Então eu não sei a que caminho que talvez você esteja trilhando, as dificuldades que você esteja passando, talvez, vou falar bem rasgado, você tenha um aluguel para pagar, talvez você ficou desempregado e as contas estão chegando, as contas realmente não esperam, talvez está faltando um alimento na sua casa. E eu creio piamente que o Senhor, ele pode mover os céus e a terra, o Senhor pode mandar os corvos. O Senhor, ele pode mandar, sim, preparar o cordeiro para sua casa e mudar toda a sua situação, todo o seu cenário. Mas o Senhor está dizendo: não temas, não tenha medo. Não tenha medo daquilo que eu prometi a você e eu vou cumprir e vou fazer e vou realizar através da sua vida. Eu confesso que o Senhor, ele tem me movido muito. E eu sei que para muitas pessoas talvez vêm de fora, elas também não precisam saber de nada, talvez não entendam isso. Só que quando o Senhor, ele disse para mim que ele me levaria a muitos lugares, às nações, e eu sei que essa promessa está perto de se cumprir, de se concretizar no tempo oportuno aí do Senhor. É muito desafiador quando o Senhor fala: sai de um lugar e vai para o outro. Sai daqui e vai para outro lugar. Mas eu vou para onde? É como Abraão. Abraão, não tenha medo, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar ainda que eu vou te mostrar, ainda que eu vou te revelar. E caminhar sobre a palavra do Senhor, caminhar sobre a rema do Senhor, assim como Pedro caminhou, para Pedro sair do barco, Pedro precisou ter coragem e deixar o medo de lado. Mas eu fico pensando, Pedro talvez ele andou sobre as águas com medo mesmo. Só que até ao ponto que ele está olhando para Jesus, o medo passou, mas quando ele tira os olhos de Jesus, o medo volta e ele afunda. Só que Jesus já estava com as mãos estendidas para poder levantar ali a Pedro. Eu sei que muitas das vezes as tormentas da vida, as situações difíceis, elas acabam gerando medo. Medo de prosseguir, medo, será que vai dar certo mais uma vez? Medo, será que eu vou conseguir vencer? Será que eu vou conseguir romper essa situação? Medo de o Senhor ele te pedir algo e você começar a pensar, será que eu sou capaz de fazer isso? Realmente nós não temos a capacidade. Quem nos capacita é aquele que nos chamou. Quem nos capacita é o Senhor. O Senhor vai preparar sobre a nossa caminhada tudo aquilo que nós precisamos. Só que uma das coisas que o Senhor nos prepara, primeiramente, é a sua palavra. Não temas. Se o Senhor disse para Josué
no primeiro capítulo de Josué, que vai começar para ele não temer, é porque Deus sabia as adversidades que Josué ele iria enfrentar. Deus sabia que o próprio povo que um dia rejeitou as descendências agora, né, que vão estar ali com Josué, se foram a mesma coisa, se fizeram a mesma coisa com descredibilizar a liderança de Moisés, você acha que a liderança de Josué também não cairia em descrédito? Pensa Deus dando uma direção para Josué, olha Josué, vocês vão rodear a terra de Jericó por 7 vezes, somente na sétima volta, vocês vão gritar com grande grita. Pensa o povo pensando, é loucura de Josué, como que nós vamos vencer uma batalha? Como que os muros de Jericó vão cair em silêncio? Mas o silêncio, ele representa muitas coisas, incredulidade, porque quem está com a boca aberta, muitas das vezes profere coisas que não é para ter proferido. Então eles vão ter que dar a volta em silêncio. Sim, talvez nas suas mentes, acho que eles estavam falando, meu Deus, que líder louco. A que liderança eu estou seguindo? Que liderança que eu estou aqui servindo? Mas as muralhas caíram com grande grita na sétima volta, e talvez na sétima volta, quando as muralhas caíram, eles falaram, realmente nós seguimos um líder temente, um líder que é corajoso. Só que quem está à frente da batalha talvez está temendo de medo, está tremendo ali de medo, falando, meu Deus, será que isso aqui vai dar certo? Isso não é loucura. Como assim vai cair com grande grita? As pessoas que mais precisam romper são as pessoas que o Senhor ele chamou. Chamou para uma obra, chamou para que você, chamou aquelas para liderar. Talvez o Senhor te chamou aí para liderar uma família. E não é fácil. Quantos e quantos desafios você tem dentro da sua casa? Desafios para saber liderar corretamente sobre a luz da palavra, seus filhos, na educação. O mundo ensina algo e chega em casa, o ensinamento é a palavra e a palavra vai contra aquilo que o mundo fala, aquilo que as escolas, a educação tem aí ensinado. Nós precisamos romper. E para romper, o Senhor precisa nos encher de coragem, de ânimo, de vigor, de força. Hoje a injeção de ânimo para você é para você que pensa, ou até mesmo parou, ou você até mesmo que está pensando em parar. Em parar porque você errou, talvez você que pecou. Se você pecou, se você errou, com muito temor eu digo isso a você. Peça perdão ao Espírito Santo. Peça perdão, refaça a sua rota e continue, não pare. Sabe por quê? Até que o Senhor venha nos buscar, nós vamos ter erros, nós vamos ter falhas, só que as nossas falhas não isentam o amor do Senhor. Eu já ouvi muitas pessoas, e talvez você também já ouviu, que quanto mais orarmos, mais o Senhor, quanto mais orarmos, mais fizermos para o Senhor, mais o Senhor vai nos amar. Muito pelo contrário. Excesso de obra não quer dizer que o Senhor nos ama mais ou é falta delas, vai faltar mais amor da parte do Senhor. Muito pelo contrário. O Senhor nos chamou para estarmos com Ele. Então, fazer a obra é consequência e resultado daquele que caminha com o Senhor. Não é sobre muito fazer, mas é sobre a sua entrega, como você tem se entregado ao Senhor. Eu sei que o medo ele vai tentar nos paralisar por diversas vezes. Eu já contei aqui alguns testemunhos. O último deles está até dentro do devocional, do qual homens comum, lideranças, tentaram me barrar de todas as formas, me parar, falando que aquilo que eu tinha pregado era loucura. E você acha que por um momento, assim, bateu aquele medo no meu coração, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Eu estou diante de homens. Mas olha só, eu estou diante de homens, não estou diante de Deus. São homens carnais que pecam, que erram, que falham. E mesmo com medo, sabe o que eu decidi? Caminhar sobre aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mesmo com medo, eu decidi ser porta-voz, ser uma portadora, ser uma atalaia do reino de Deus. Eu decidi ser uma embaixadora todos os dias e anunciar, ser uma arauta do Senhor e anunciar o que as Escrituras diz. Eu decidi obedecer, eu decidi em fazer a vontade do Senhor.
E para fazer a vontade do Senhor, muitas das vezes vai me gerar medo. Mas ao mesmo tempo que me gera medo, o Senhor vem com uma injeção de ânimo, me dando coragem, me revestindo de coragem para prosseguir, me revestindo de coragem para avançar naquilo que Ele tem, preparou e reservou para a minha vida, assim como Ele tem preparado e reservado para a sua vida. O medo, em algumas situações, ele é bom porque ele nos faz pensar em algumas coisas, repensar em alguns convites, repensar, será que isso é bom, será que não é? Então, muitas das vezes, o medo, ele é uma cautela. É uma cautela onde você vai colocar os seus joelhos no chão e vai perguntar ao Senhor, Senhor, é bom? Senhor, eu faço isso? Senhor, qual a sua opinião? Agora, tem medos que nós sabemos que eles vêm para nos paralisar, para que não venhamos viver os propósitos de Deus, viver o chamado de Deus, viver e romper aquilo que Deus tem e preparou e reservou para a sua vida. Então, hoje, debaixo do nome de Jesus, que todo medo na sua vida venha cair por terra, que toda opressão, toda mentira, toda falácia do inferno venha cair por terra em nome de Jesus. Se você tem precisa pegar as suas pedras e a sua funda, pegue elas e vá com medo mesmo. Sabe por quê? O grandão da Galileia, o Jeová Jireh, o Jeová Nissi, a sua bandeira, o teu pai, ele está com você. Ele está com você. Talvez você colocou aí um projeto nas mãos do Senhor e o Senhor já te deu já o comando já, só que você está com medo e o Senhor está te dizendo: "Pode ir porque eu estou com você". Talvez você está com medo de pregar a palavra e o Senhor te chamou para isso, o Senhor está dizendo: "Pode ir porque eu colocarei as minhas palavras sobre a tua boca". Pode ir, vai com medo mesmo. Quantas vezes, talvez, quem me olha e fala assim, nossa, que menina ousada, como eu já ouvi muito disso, que menina ousada, como ela prega com ousadia. Mas ninguém sabe os medos que eu preciso romper, para poder estar em um púlpito, em um altar e pregar aquilo que o Senhor quer e fazer a vontade dele, não a minha. Quantos medos, quantas barreiras, inseguranças, medos eu preciso vencer para poder fazer a vontade do Senhor. Então, quem me vê assim, acha, nossa, quanta ousadia, quanta coragem. Mas muitas das vezes me falta coragem, muitas das vezes me falta ousadia. E então eu me lembro da palavra do Senhor: não te deixarei. Eu estou com você, Laís. Eu estou com você, a você que está me vendo e me ouvindo. O Senhor, Ele é contigo. Não há o que temer. Não há o que temer. Prossiga sobre aquilo que o Senhor quer que você faça. Prossiga na direção do Senhor. Prossiga sobre a direção do teu Pai. Quem caminha sobre a voz do Senhor não vai caminhar enganado. Não vai caminhar titubeando numa corda bamba. Mas quem caminha sobre a direção e sobre a voz do Senhor, ainda que esteja com medo, vai com medo mesmo. Ou você acha que Davi não foi com medo? Ou você acha que Gideão não foi para a guerra com 300 homens com medo? Porque o que ele viu aos seus olhos nus, ele estava colocando a sua expectativa naquilo que ele via. Mas Deus não precisa de muito para operar um milagre na sua vida. Basta você crer. Que hoje toda a incredulidade, achando que o Senhor não vai cumprir as promessas dele na sua vida, caia por terra em nome de Jesus. Que você possa avançar em coragem, em ânimo e em vigor, em ousadia, debaixo do Espírito Santo, para poder cumprir aquilo que o céu designou para que você fizesse. Porque aquilo que eu e você precisamos fazer, o Senhor não vai fazer por mim e por você. No Antigo Testamento, a palavra vai nos dizer que quando o Senhor ele levantava alguém para ser o seu profeta ou juiz de Israel, o Espírito do Senhor, ele se apossava dessas pessoas. E é muito claro que nós vamos ver e sobre Sansão, o Espírito do Senhor se apossando de Sansão para derrotar os filisteus. O Espírito de Deus se apossou da vida de Davi para que ele pudesse cumprir aí a sua chamada, aquilo que Deus ordenou. Hoje não é mais por posse, ele já habita em nós, o Espírito Santo ele habita na minha vida e habita na sua vida. Então se nós temos ele sempre vai nos animar, ele sempre terá uma palavra de ânimo, de coragem,
para que você não desista. Então não largue as redes. Se você largou as redes, lave elas e volte novamente. E volte para aquilo que o Senhor designou. Ai, Laís, mas eu tenho medo de talvez fazer aquilo que o Senhor me falou para fazer. Comece nas suas redes sociais, porque, vou ser bem sincera, o Senhor, tudo é um preparo da parte do Senhor. O Senhor não vai já te colocar em altares se ele não te capacitar antes. Ele vai te dar pequenas oportunidades. E talvez a oportunidade que você tenha para que você possa começar a romper os seus medos e essas barreiras, as inseguranças, é a rede social. Então use, a tua rede social é o teu altar, é o teu púlpito para que você possa anunciar o evangelho, possa propagar através do seu louvor. Então não desanima, só que tem muitas pessoas que querem a oportunidade, só que não se dão a oportunidade. Ficam pensando em números, que eu ainda não tenho tantos seguidores, ficam pensando o que as pessoas vão falar, que as pessoas vão julgar. E não foi as pessoas que morreu por você. Você só precisa caminhar em direção daquilo que Deus te falou. Se Deus te falou que vai fazer de você um adorador por excelência, vai se capacitar. Vai se capacitar. Se o Senhor te falou que vai fazer de você um pastor, um evangelista, um missionário, um diácono, vai aprender. Tem que fazer um curso de teologia? Vai fazer. Mas não deixe com que a teologia venha te engessar a tal ponto de você ficar aí, sabe, neurótico. Tudo tem que ter um equilíbrio. A letra mata e o espírito vivifica. Jejue, ore, se consagre. Quer ter um ministério bem-sucedido? Jejum, oração e Bíblia. Não tem como, não tem outra maneira. Você pode fazer os melhores cursos de oratória, você pode ter os melhores melismas, o melhor vocal, e mesmo assim, se você não tiver a graça, se a unção do Senhor não estiver sobre a sua cabeça, é pura técnica. É pura técnica. É pura técnica. Então, rompa os seus medos hoje, em nome de Jesus. Rompa os seus medos. Tem que fazer a obra, vá com medo mesmo. Se o Senhor te chamou para tal, vá com medo mesmo, porque aquele que te chamou te capacita, garante e provê tudo aquilo que você precisa. Eu sou prova viva disso. Ele te capacita. Quem sou eu para quem ele tenha escolhido? Com certeza tinha pessoas muito mais capacitadas, muito mais aí trabalhadas, muito mais méritos, as suas faculdades, muito mais capacitada do que eu. Mas ele resolveu me escolher. E quando a graça escolhe, está escolhido e pronto. João capítulo 15, versículo 16 vai nos dizer: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Foi o Senhor quem te escolheu. Então, se ele te escolheu, ele te dará coragem o suficiente para você romper o seu dia a dia, para você romper, para que você prossiga, para que você avance naquilo que ele te chamou, para que você faça e cumpra aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, naquilo que ele apresentou a você. E vai dizer assim, ó: minha corajosa, eu sei que o medo vem, mas para cada porção de medo, eu lhe entreguei uma porção do meu amor, que lança fora todo medo. Vivendo em meu amor, nenhum medo permanecerá. Minha linda filha, ou meu lindo filho. Quando eu disse que não lhe sobrevieram coisas que não pudessem suportar, eu estava falando de você também. Afinal, eu a revesti e revesti com coragem e a chamei de valente. Pensa Gideão ouvindo isso. Varão valoroso, valente. E Gideão talvez pensando, ó, que valente. Se eu estou aqui morrendo de medo. E talvez você está dizendo isso. Senhor, como que eu posso estar ouvindo hoje esse devocional e o Senhor me chamando de valente, de corajosa, sendo que eu estou morrendo de medo? Mas é assim que o Senhor te vê. Corajosa, corajoso, valente, valente. Você não precisa temer, pois eu, o próprio amor, estou e estarei com você. Vá em frente, seja corajoso, seja corajosa, como eu a formei para ser. Com amor, seu Abba. Acho que eu não preciso dizer mais nada, você já entendeu
aquilo que o Senhor quis dizer, quis ministrar. E talvez essa palavra vai chegar, eu creio, né, não tenho dúvidas, no tempo e na hora certa, e vai chegar no momento que você talvez esteja aí temendo, apavorado, amedrontado, e até mesmo paralisado. Paralisado com medo do que as pessoas vão dizer. O que as pessoas vão dizer se eu fizer tal coisa? Mas o Senhor está falando a você: eu estou contigo. Siga em frente, siga sobre aquilo que eu te ordenei para que você fizesse. Eu estou contigo. Não há o que temer. Quando seu pai está com você, já viu não é nem um meme, um vídeo que tá um leão e o seu filhote do lado, o leãozinho do lado? Veja se esse leãozinho ao lado desse leão do seu pai, ele tem medo. Ele não tem medo. Ele não tem medo. Sabe por quê? Se alguém mexer com ele, ele sabe que o seu pai, esse leão, vai defender. Com um rugido, vai espantar todos. E ali, ao lado do pai, ele se sente todo imponente, todo corajoso. E é assim que nós nos sentimos. Ainda que nós estamos com medo, mas quando o nosso pai está do nosso lado, não há o que temer. Muito pelo contrário, né? A gente acaba tendo tanta ousadia que a gente até enfrenta, porque o nosso pai está conosco. O seu pai, Deus, Jesus, o Espírito Santo, ele está com você. Não há o que temer. Confie, descanse, porque tudo aquilo que você precisa, o seu pai vai providenciar. O seu pai irá providenciar tudo aquilo que você precisa. Não precisa temer o amanhã. Se ele quiser, ele manda aos corvos. Se ele quiser, ele manda, ele envia tudo aquilo que você precisa no tempo certo, no tempo oportuno. Saiba disso. Que o Espírito Santo está queimando meu coração para dizer a você: você não é desamparada. Você não é órfão, você não é órfão, você não é um desamparado nem um largado, você tem um pai que cuida de você e está dizendo hoje, com uma injeção de ânimo: não temas, eu estou contigo. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor possa abençoar sua semana aí grandemente, que esse devocional você possa aí, com muito temor, compartilhar com outras pessoas que precisam ser encorajados e deixar o medo de lado, ou mesmo que você não deixe o medo de lado, vá com ele mesmo, porque você vai ver quanta ousadia o Senhor te revestiu para que o propósito dele se cumpra através da sua vida e por meio de você. Você de pé é uma multidão que está te cercando, que também permanecerá de pé por causa da sua vida. Se você parar, pode ter certeza disso. Muitos vão parar e muitos vão cair. Você tem sido referência para muitas pessoas que, mesmo assim, não te dão crédito, não te dão likes, não curtem seus vídeos, mas eles estão te observando, estão inspirando em você que não sabe, que está com medo, mas o Senhor tem te enchido de coragem, de graça para prosseguir sobre aquilo que Ele tem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Se assim o Senhor me permitir, quarta-feira estaremos aqui juntinhos para mais um momento devocional, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente a sua vida.